Agora entrou o medo, o sentimento de culpa nela, porque estamos nos relacionando sexualmente. Nos damos muito bem. Ela tem que idade? 30. Pô, já é uma mulher, né? É. Nos Já é damos uma muito mulher. bem. Virgem Maria já estava ficando velha com 30 anos. Né, cara? Já é uma mulher, ela pode escolher, decidir. Agora, às vezes a pessoa quer terminar, não tem coragem de terminar porque o outro é tão bom, tão legal, tão irrepreensível, tão ilibado, tão íntegro. Aí a pessoa vai, transa, de repente tem uma crise de culpa e diz que não pode mais continuar por causa da crise de culpa. Aí nesse caso, a crise de culpa é invocada. Entendi. Praticamente para a pessoa ter, meio que inconscientemente, um álibi para sair de uma relação da qual ela não tem coragem de sair explicitamente, porque não tem nem argumento para sair, porque a pessoa é boa demais. Sim. Aí tem que ter uma culpa para justificar. Tem que criar uma... Tem que transferir para Deus. estratagema. Não estou dizendo que é o caso da moça. Só estou dizendo que esse tipo de caso tem esse tipo de álibi com uma recorrência extraordinária. É o viés predominante. É, especialmente no meio evangélico. Eu vejo quando o cara é uma pessoa do palco, aí ele vai lá, pô, pimba na xuxinha, durante um tempo, aí um dia volta angustiado, e teve um sonho, ou porque ficou perturbado, ouviu uma profecia que disse: minha serva, eu estou te usando e poderia te usar muito mais se tu não estivesses contra a minha vontade. Às vezes ouviu, às vezes nem ouviu, às vezes inventou que ouviu, porque essa é a saída estratégica que menos necessita explicações, afinal de contas, Deus falou. É uma saída sobrenatural. Sobrenatural. Entendi. Ao invés de optar por uma saída natural... Natural, humana, sincera, verdadeira, amiga, leal, não deu. Bom, mas vamos ver. Deixa ele continuar. Ela é cíclica. Olha pra você ver. Ele fala assim, ó. Aí a gente, porque estamos, ele fala que ela ficou com medo, porque estamos nos relacionando sexualmente, nos damos muito bem, mas depois vem o choro de medo e culpa, que você acabou falando aí, Caio. Aí ela se afasta por uma semana. Depois ela me procura, cheia de tesão, e eu amo estar com ela. Ela é bem sucedida, aí ele fala das coisas dela, inteligente, mas eu percebo que os sintomas de depressão estão aparecendo nela. É, mas essa ciclotimia... é muito comum. Você veja que ela vem ávida e eles têm períodos gostosos de sexo. Sim. Aí ela faz uma culpa. Entra num processo de culpa e se afasta, se conflitua. Isso é muito comum. Eu fui pastor de muitas ovelhinhas assim. Muitas. E atendo muita gente assim. Quando você, no entanto, é pastor local, tipo pároco de um lugar onde as mesmas pessoas vão te ouvir 1, 2 vezes na semana, fica muito mais fácil você acompanhar isso. Eu tive muita gente que praticava exatamente isso. A pessoa não aguentava ou estava namorando alguém e aí, ó, mandava ver, tirava o couro, e 2 meses de muito prazer, aí de repente volta chorante, angustiada, eu estou em culpa, o espírito está saindo de mim, eu não estou mais sentindo Deus, eu estou me sentindo culpado, a gente tem que parar. Tá. Aí para, aí o tesão vem, vai acumulando, aí quando o tesão está insuportável, a pessoa vai, corre, fica, não aguento ficar sem você aí, aí fica esse fluxo e refluxo, conclusão. Tem gente que faz isso como estratégia, mas tem outros não, que fazem sinceramente. Quem faz sinceramente acaba construindo um processo depressivo, porque é transgressão sobre transgressão na mente do indivíduo. Ele entrou ela entrou numa de que aquilo ali realmente é pecado. Tá.
Então, tudo que eu faço contra a minha consciência me adoece. É simples assim. Tudo que não provém de convicção pacificada é pecado. Sendo pecado ou não sendo pecado, se torna pecado para mim. Tudo que a minha consciência pacificada não aprova, mas eu faço, transgrido. Por isso é que é bem-aventurado, feliz é aquele ser humano que não se condena naquilo que aprova. E quando você entra nesse processo de condenar e viver ciclicamente, condenando e ao mesmo tempo se entregando, aí se retraindo da entrega para poder se purificar pela abstinência, e depois entra na angústia, outra vez, de se dar e de ter, o refluxo, fluxo e refluxo, a ciclotimia desse processo deprime. Deprime, a pessoa vai entrando em estado de desvalor angustioso. Na presença da sua consciência como Deus ou de Deus como sua consciência. Então, uma pessoa que com 30 anos transa com um namorado, achando que está pecando, não deve namorar, porque é quase impossível você namorar aos 30 anos de idade e não transar. É praticamente impossível. Isso não dá. Ou tem que não namorar, ou tem que namorar um outro que também tem o mesmo compromisso de não transar, e também não vai dar certo, porque os dois vão surtar uma hora dessa e vão partir um para dentro do outro. Aí uma questão só de começar o processo de culpa para lá ou culpa para cá. Ou então defina realmente o que é que você pensa sobre sexualidade em relação à sua idade, maturidade e compromisso. Porque do contrário, é uma covardia em relação a quem se relaciona com a pessoa, e é uma covardia da própria pessoa com ela própria, que ao invés de lidar com isso de uma maneira única, direta e consciente, tomar uma decisão e estabelecer o que quer que ela estabeleça como padrão de saúde para si mesmo, para si mesma, na possibilidade de um relacionamento desembocar na sexualidade, ou então pare com isso, porque ela vai acabar entrando num processo de depressão. Só que não dá para dizer para uma menina bonita, gostosa, famosa de 30 anos não sentir tesão, não é? Concorda comigo? O próprio palco produz tesão, você sabe disso. Claro. O palco gera tesão, o pessoal do palco sabe o que eu estou falando. O pessoal do palco tem uma pegada diferente. Tem, porque aquela avidez, milhares, te aplaudindo, emula, na maior parte das pessoas, um sentimento, um empoderamento geral, especialmente de natureza sexual. A pessoa quase que se cobra algum prazer, porque ela tem direito de ter prazer, porque todo mundo louva a existência dela. Logo, ela tem direito de gozar muito. Isso vem no pacotão da fama. É verdade. Só em alguns casos que não é assim, raramente, mas... Alguns casos tem uma sublimaçãozinha. Tem assim uma xuxice. Lembra dos anos da Xuxa, sem homem nenhum e ninguém entendia? Uma Xuxa... Existem as Xuxas, mas na maior parte das vezes o palco entesa. E é verdade. O protagonista. Pois é, Caio. Aí ele fala que ele tá achando que ela tá com depressão, e ele acredita que é por causa do medo de Deus castigá-la. E isso também, ele fala de si agora, isso também tá acabando comigo, porque ela tá em depressão porque ela precisa se tratar, né? Mas e aí? Aí ele fala, isso também tá acabando comigo, porque ela diz que vai parar de me ver. Eu decidi parar, porque ela chorava e me acusava depois de ficar comigo. Só que depois de uma semana... Gostoso, desgraçado. Ela sempre me procura. Você me tenta, seu insuportável. Eu te amaldiçoo e pafo. Exatamente. Pega no churi. A pessoa xinga o cara vestindo a roupa. E canta de novo. Oi? Ela xinga se vestindo. Né? Por quê? Você me pega tão gostoso, a culpa é sua. Desgraçado. Até o mês que vem. Até dia 22.
Ai, até passar esse período de agonia, eu esquecer de tudo e voltar para fazer tudo outra vez. Pois é. Ah, rapaz, crente mora no limbo. Mora no limbo. Mora no limbo. Aí ele fala que ela xinga ele todo, igual você está descrevendo aí. É normal. E depois de uma semana ela sempre me procura e eu, depois apaixonado que sou, cedo. Ele cede e ela toma posse do churo e canta. Ele cede, ela sobe. Ela sobe. Aí ele fala, Caio, o que eu faço, meu amigo? Meu amigo, deixa ela aí, cara. Deixa ela aí, é só isso. Olha, eu sinto muito, eu gosto de você, mas é adoecedora essa nossa relação. É isso aí. Eu não vou ficar nessa, é uma relação doente. Não vou escolher ficar na doença, vivendo esses ciclos, essas recorrências culposas, que só vão produzindo neurose culposa. Você fica fazendo esses ciclos. Agora eu dou, agora eu me abstenho de dar. Agora eu já fiquei um mês sem dar, vou dar de novo. Aí vai fazendo isso e alimentando tudo isso com culpa e supostamente com sacrifícios de bodes e de touros, que é o que ela faz no interregno, 15, 20 dias, um mês, canta, louva, nos palcos, aí se sente purgada para dar uma transadinha de novo e se vestir chorando. Isso. Então, cara, deixa ela em paz. Quem não quer mais vê-la é você. Tome essa decisão. Então, fulano, olha, quem não quer mais sou eu. Não queira mais. E aí no meu portal tem uma multidão de coisas sobre isso. Eu mandei 2 aqui, pesquisas. Neurose culposa deu 69, um número até apropriado para o que você está passando. 69, um número que é apropriado. a menininha, depois do 69. Vamos lá. Vamos lá, Caião. Caião, pergunta que parece idiota, mas eu tenho acompanhado muito aqui no chat e no Face, etc. Pessoas passando por essa situação de confusão. Ele fala assim, Caio... Confusão? Cara. Ó, ele faz a pergunta primeiro, mas eu vou falar primeiro o que está acontecendo com ele. Ele falou, Caio, eu faço essa pergunta porque eu estou saindo da matriz da religião. Ou seja, eu não sei mais de nada. Você me entende, Caio? Entendo. O cara fica completamente perdido. Aí ele faz uma pergunta assim, Caio, o que é pecado? Filho, aí eu ia ter que começar desde 1973 a te explicar tudo de novo. Mas se você escrever aí o que é pecado, ajuda, brother. Claro. Ajuda, meu filho. Quando você sai da matriz religiosa, de fato, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é a pergunta, o que é pecado? Porque na matriz religiosa, pecado é tudo aquilo que é proibido sem razão de ser. Tudo. E tudo que a religião manda fazer, mesmo quando tem razão de ser, ela não sabe a razão de obedecer. Então ela só diz que é para obedecer por obedecer. É porque é. Quando na realidade, pecado é tudo aquilo que faz mal a mim, faz mal ao meu próximo e faz mal à coletividade. Pecado começa com aquilo que acontece na minha natureza. Eu me faço mal, a minha natureza é torta. Por isso a palavra que designa pecado com mais regularidade no Novo Testamento é amartia, a palavra grega amartia, que designa o pecado da natureza, o pecado essencial, o pecado de ser. O Braulio pode escrever aí também, pecado de ser. Esse é intrínseco, está presente. Por mais que eu faça tudo certo, existe na minha natureza as coisas que me fazem errar o alvo. O meu amor não é perfeito, nada em mim é perfeito, não é o que diz Paulo em Romanos 13. O que é perfeito ainda não veio, agora é tudo em parte. Eu amo em parte, creio em parte, proficio em parte, profetizo em parte, me dou em parte. Eu faço tudo em parte, porque eu sou um ser parcial, eu conheço em parte, eu sou relatividade pura. E por que eu sou relativo? Porque dentro de mim a relatividade me habita como pecado. O meu melhor
direcionamento ainda é torto. Eu, na minha mais maravilhosa manifestação de altruísmo, ainda carrego a jaça poluidora do meu egoísmo. No meu dia mais deslumbrante de solidariedade, eu ainda tenho em algum recândito meu alguma glória sendo adulada no silêncio impenetrável do meu ser. Eu sei que eu não sou quem as pessoas pensam que eu sou. E também tem o pecado deliberado. Por isso Paulo diz que nós estamos mortos em delitos, que é deliberação, e pecado. O pecado amartia me habita. O pecado deliberação é porque eu sou habitado pelo pecado essencial, que frequentemente eu me entrego à maldade consciente e peco o pecado deliberado. Agora, pecado só é pecado porque faz mal a quem o pratica, faz mal a quem recebe a prática de tal coisa, e o pecado é tanto mais pecaminoso quanto mais extensivo ele seja em mal deliberado a uma comunidade humana cada vez maior. Agora, isso aqui é uma redução de um reducionismo e de um simplismo, para mim, inadmissíveis. O que eu estou fazendo é só para você começar. Agora, pega aqui o Sem Barganhas com Deus, ou então entra aí o que é pecado e o significado de pecado. Você vai começar a entender tudo. Agora, o caminho do discípulo, que vai de A a Z. Começa nisso que eu falei, do pecado essencial, viaja pela noção de eu falsificado, do self empavonado, vai viajando por dentro do que é pecado e do que é tomar a cruz e seguir. De modo que, se você rompeu com a matriz religiosa, pegue o caminho do discípulo de 1 a 6. Sim. E leia, que você vai adquirir a matriz do Evangelho. Você precisa agora da matriz do Evangelho. Água da vida, energia de água da vida, energia do sopro de Deus, energia da luz do mundo. É a matriz nova, limpa e sustentável. Entra nela, você vai aprendê-la todinha no Sem Barganhas com Deus, no caminho do discípulo, e no meu portal você vai nadar abraçado. Agora é um oceano. Você vai ter que atravessar aqui de Natal até a Costa do Marfim, nadando. É um oceano tomado de vida e de profundidade para quem tem a coragem de um mergulho não superficial.